Oi, 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 tudo bem com vocês? Estamos iniciando nossa primeira parte do conteúdo Conhecimento em Sala de Aula, a organização do ensino numa perspectiva interdisciplinar. Introdução. Os cursos de formação de professores sofrem críticas referentes à baixa qualidade da formação oferecida, o distanciamento entre a teoria e a prática social que leva à própria desvalorização do ser professor no mundo pós-moderno. É notória a presença, ainda, nos cursos de formação de professores, de uma prática muito mais voltada para a disciplinaridade do dia a dia dos cursos, apesar de discutirem o valor e a importância da interdisciplinaridade como componente essencial para a formação de professores, para a educação básica, para que os professores possam se tornar mais competentes, críticos, criativos e reflexivos. Entretanto, na prática da sala de aula, os professores formadores não conseguem estabelecer ambientes de ensino e aprendizagem interdisciplinares, mesmo que a matriz curricular e as práticas de ensino propiciem aberturas para que essas práticas aconteçam de fato na formação de professores. Não podemos desconsiderar que existem algumas experiências significativas que buscam repensar a formação dos seus alunos e também dos próprios formadores. A maior integração entre a teoria e a prática no redimensionamento dos estágios na matriz curricular, diretrizes curriculares nacionais, e a valorização da formação continuada dos profissionais de ensino. A interdisciplinaridade e o papel das atividades de ensino. Tem como proposta promover uma nova forma de trabalhar o conhecimento, na qual haja interação entre sujeito e sociedade, de conhecimento na relação professor-aluno, professor-professor e aluno-aluno, de maneira que o ambiente escolar seja dinâmico e vivo e os conteúdos e/ou temas geradores sejam problematizados e vislumbrados juntamente com as outras disciplinas. É o elo de ligação entre os profissionais do ensino como forma de reciprocidade, de reflexão mútua, em substituição à concepção fragmentária do conhecimento, fazendo com que estes agentes do ensino tenham uma atitude diferenciada perante os obstáculos educacionais. Percebe-se, então, que a interdisciplinaridade exige uma atitude de abertura e responsabilidade. Tanto Schoen, escrito em 1983, como Fazenda, em 1993, consideram que o professor necessita desenvolver uma ação permeada de criticidade e reflexão perante o aluno. O conhecimento, a realidade e o outro, estando disposto a vivenciar a dialogicidade que, segundo Freire, em 1996, entrelaça as ações do saber ouvir, falar, enxergar, calar, interagir, pela via da comunicação, do diálogo e da troca mútua. Neste sentido, a interdisciplinaridade resgata a importância do outro, sem o qual não pode haver a troca mútua da evolução do pensamento e da linguagem, e amplia os horizontes dentro do processo sócio-histórico educacional, resgatando a importância do conhecimento das potencialidades, dos limites, das diferenças e do processo criativo de cada ciência, respeitando-se assim a relatividade entre elas. O professor, na perspectiva da interdisciplinaridade, não é um mero repassador de conhecimentos, mas é reconstrutor juntamente com seus alunos. O professor é, consequentemente, um pesquisador que possibilita aos alunos também a prática da pesquisa, a problematização com metodologia para a reconstrução de construtos, dá condições ao aluno de mover-se no âmbito das teorias, das diferentes áreas do saber, construindo a teia de relações que vai torná-lo autônomo diante da autoridade do saber. O professor pesquisador constitui-se, portanto, em agente necessário de uma formação calçada na interdisciplinaridade, escrito por Tomasetti em 1998, página 13. A perspectiva epistemológica da interdisciplinaridade não pressupõe unicamente a integração, mas a interação das disciplinas, de seus conceitos e diretrizes, de sua metodologia, de seus procedimentos, suas informações, na organização do ensino, enfim,
traz a ideia da não globalização dos conteúdos simplesmente, mas, sobretudo, de trabalhar as diferenças, criando a partir disso novos caminhos epistêmicos e metodológicos, como forma de compreender e enriquecer conhecimentos sobre as mais diversas áreas do saber. A interdisciplinaridade é o elo que possibilita o estabelecimento de inúmeras relações das disciplinas com a realidade, num processo recíproco de aprendizagens múltiplas e intermináveis. Assim, professor e aluno deverão estabelecer diferentes interconexões entre a epistemologia dos conhecimentos e o mundo que os cerca, a fim de exercitar cotidianamente seus saberes e as relações entre teoria e prática. Percebe-se que todo o processo interdisciplinar deve estar pautado na reflexão, o que podemos observar inclusive nas concepções de Schoen, escrito em 1983, que retrata a importância do conhecimento na ação, da reflexão na ação e da reflexão sobre a ação permeando as situações educativas. O processo reflexivo torna-se alicerce para que se construa um processo interdisciplinar efetivo no cotidiano, por meio de uma prática pedagógica que esteja impregnada de pesquisa, discussão, análise e desenvolvimento metacognitivo dos professores e alunos sobre o conhecimento construído de forma individual e coletiva. É um processo de desestruturação situacional do prévio, do possuído e do conhecido, para buscar uma nova estruturação do pensamento. É necessária a passagem do pensamento linear, lógico, formal, para o pensamento dialético, em que se efetivem as contradições dos fenômenos, as relações múltiplas dos saberes, a problematização da rivalidade, a busca pela integração do pensar mais fazer e o fazer mais pensar, o processo contínuo de ação, reflexão, ação, a superação da dependência da passividade e da rivalidade, e a autonomia, a ação reflexiva e a cooperação. Quando refletimos sobre o papel e a importância do trabalho interdisciplinar na escola básica, é preciso pensar a organização do ensino, pois a forma como o conhecimento é adquirido, refletido e organizado dentro da matriz curricular retrata a própria concepção de ensino e aprendizagem. Assim, o estudo do currículo acaba por envolver uma análise micro e macro da realidade escolar, sendo um processo aberto que movimenta a própria realidade educativa. Infelizmente, a ideia do currículo é impregnada na escola como manual descritivo de ações a serem seguidas pelos professores, alunos e profissionais de ensino de forma mecânica, acrítica e destituída de sentido e significado. O currículo acaba por não se configurar como um conjunto de orientações e hipóteses de trabalho, originários de um processo reflexivo por parte de todos que compõem o contexto escolar. Quando analisamos a construção e a implementação do currículo, torna-se necessária uma atitude reflexiva, permanente da própria comunidade sobre o conhecimento escolar é construído, para quê, por quê e o que ensinar, não esquecendo jamais que ele é constituído pela interconexão entre conhecimentos científicos e sociais. Entretanto, não é fácil estabelecer parâmetros de ação educativa que delimitem o trabalho docente, tanto na concepção do currículo, como no desenho da própria matriz curricular. Neste sentido, há inúmeros desafios que precisam ser analisados. Dentre eles, destacamos a importância de os professores, nas suas práticas, ao elaborarem seus planejamentos de ensino, buscarem estabelecer a interconexão dos objetivos, as interfaces dos conteúdos e a interação dos objetivos e os conteúdos pelas atividades. O planejamento das atividades docentes e discentes não apenas passa pelas questões sociológicas, epistemológicas, psicológicas e didáticas, mas essas devem ser o centro de análise e reflexão pelo qual perpassará o projeto político-pedagógico da própria escola. A integração do professor na sociedade, tendo clareza de por que e para que ensinar, o resgate dos conhecimentos prévios e a promoção de um ambiente educativo que favoreça a aquisição de novas ideias,
o trabalho coletivo, as discussões epistemológicas e metodológicas nas diferentes áreas, tudo isso deve ser perseguido. Por isso, os objetivos deverão estar conectados com os conhecimentos dos alunos, da sociedade, das interfaces dos conteúdos e da concepção filosófica que delimita as condições naturais e sociais. Em função do exposto, a planificação e a operacionalização dos conhecimentos escolares da matriz curricular deve propiciar uma dimensão vertical que implica a ideia de profundidade e complexidade crescente de conteúdo, e uma dimensão horizontal que estabelece a interação dos conhecimentos com as outras disciplinas versus a área. A ideia da implementação de práticas interdisciplinares deve desenhar, tecer e alinhavar a verticalidade e a horizontalidade da matriz curricular, para que os professores tenham claras as interfaces das disciplinas e as possíveis interrelações provenientes delas. Assim, ao integrar o conhecimento escolar com os conceitos científicos, procedimentos, valores e atitudes sociais, há um movimento espiral contínuo e permanente dos conteúdos. As ideias são consideradas fundamentais para compreender como os marcos curriculares inseridos nos PPPs, projetos político-pedagógicos, das escolas devem estar em consonância com a finalidade educativa, a filosofia da escola e, dentre outras coisas, com a interlocução dos conteúdos, objetivos e metodologias contemplados pelo trabalho docente por meio de atividades de ensino. Contudo, muitas vezes os profissionais de ensino não se percebem como sujeitos do fazer educativo, deixando de constituir e construir suas próprias identidades pessoais e profissionais, gerando um espaço isolado e desconstituído de significados. Ao analisarmos a escola, é preciso refletir sobre o contexto que a fundamenta e as relações que lá são estabelecidas. Sendo a escola um contexto social formado por pessoas, está imbuída e vive das diferentes relações humanas que são estabelecidas por meio das inúmeras situações educativas. Como a escola é um contexto social importante, urge analisarmos as inúmeras dimensões que devem ser valorizadas, respeitadas e trabalhadas, pois essas dimensões são frutos e se alimentam das relações estabelecidas entre as pessoas que compõem o ambiente escolar. As dimensões são as seguintes: social, relacionado com a comunidade escolar e todas as pessoas fazem parte dela. Física, delimitação do aspecto geográfico, histórico, sociológico, antropológico e econômico. Temporal, enfoca a transitoriedade dos acontecimentos e a importância da herança cultural e da histórica acumulada. Psicológica, sociocultural, revela a interdependência entre o contexto e as outras dimensões. As relações sociais estabelecidas na escola delimitam muitas vezes o processo de ensino e aprendizagem, a própria filosofia da escola, o PPP que ela busca atingir e as propostas educativas inerentes a ela e ao seu papel da sociedade. Neste sentido, quando configuramos a escola como um contexto social, o ambiente em sala de aula torna-se um espaço central para a aquisição de novos conhecimentos e a reestruturação de outros, uma vez que é estabelecida uma interação entre professores e alunos, mediados por um processo dialógico discurso. A valorização da comunicação e o uso e análise do discurso no processo dialógico tornam-se necessárias para o estabelecimento de espaços alternativos de saber ouvir, pensar, falar, enfim, se comunicar por meio de turnos alternativos, possibilitando a interlocução dos sujeitos, a análise do conteúdo, do discurso e o tema ser discutido e debatido, instrumentalizando professores e alunos para o ato de interagir de forma responsável e dinâmica. Neste processo dialógico, as ideias, os pontos de vista, as formas de pensamento e as inúmeras experiências dos professores e alunos acabam oportunizando o exercício do pensar e da própria metacognição, gerando aprendizagem por meio da mediação dos conflitos.
A partilha dos significados pela linguagem gera, no contexto comunicativo, a colaboração mútua por meio de um trabalho que envolve tutoramento e grupos de colaboração. Uma sala de aula que propicia um espaço interativo de diálogo em complexidade crescente potencializa o papel do professor e do aluno. O professor torna-se tutor do processo de construção dos conhecimentos e dos significados inerentes a eles e, em parceria com os alunos, problematiza o contexto escolar e social via grupos colaborativos e cooperativos. Finalizamos a primeira parte. Não deixe de assistir a segunda parte do nosso conteúdo.